Na terça-feira, 7 de abril, o presidente Trump escreveu no Truth Social, e vamos citá-lo aqui: "Uma civilização inteira morrerá esta noite, nunca mais será trazida de volta. Não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai." Fim da citação extrema. Numa guerra onde ambos os lados trocam ameaças nas redes sociais, esta foi uma das mais severas. Se o presidente Trump cumprisse a ameaça e destruísse usinas e infraestrutura do Irã, seria o maior uso do poder militar americano desde a Segunda Guerra Mundial, mudando fundamentalmente a ordem global. A ameaça surgiu enquanto o relógio se aproximava do prazo das 20 horas imposto por Trump ao Irã para fechar um acordo e reabrir o Estreito de Hormuz. O Irã, por sua vez, parecia mais do que disposto a responder à ameaça na mesma moeda. Teherã declarou à imprensa que atacaria a infraestrutura dos Estados Unidos e aliados na região com tanta força que eles não conseguiriam acessar o petróleo do Oriente Médio por anos. Mais importante ainda, segundo o jornal estatal Tehran Times, o Irã cortou todos os canais de comunicação diplomáticos e indiretos com Washington. Conforme as horas passavam, o mundo observava e aguardava o desfecho. Às 18h32, faltando menos de 1h30 para o prazo no horário do leste dos Estados Unidos, o presidente fez uma postagem no Truth Social que mudou tudo. Ele afirmou que, após conversar com o premier do Paquistão, Shahbaz Sharif, desde que o Irã concordasse com a reabertura completa, imediata e segura do Estreito de Hormuz, concordou em suspender os ataques ao Irã por 2 semanas. Seria um cessar-fogo bilateral, dando tempo para formalizar um acordo de paz. Por ora, o bom senso prevaleceu. Ou será que não? Porque há muito a se analisar nesse anúncio de cessar-fogo, principalmente se ele realmente vai se manter. O que sabemos e o que não sabemos. Primeiro de tudo, vamos discutir o que sabemos sobre o cessar-fogo e as negociações que estão acontecendo nos bastidores para acabar com essa guerra. Só para avisar, isso foi gravado às 14h no horário da Europa Central. Então, se algo importante acontecer depois, não espere que a gente comente. Culpe o tempo, que nos engana novamente por não termos bola de cristal. Em sua postagem na Truth Social, o presidente Trump afirmou que os Estados Unidos atingiram e superaram seus objetivos militares e receberam uma proposta de 10 pontos do Irã, vista como base viável para negociação. Ele afirmou que quase todos os pontos de discórdia entre Irã e Estados Unidos foram acordados nas negociações iniciais. Isso é importante porque o Irã apresentou isso como uma vitória para Teherã. O Conselho Supremo de Segurança Nacional afirmou ter forçado os Estados Unidos a aceitar seu plano de 10 pontos, classificando o cessar-fogo como uma derrota duradoura para Washington. Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores, respondeu de forma ponderada, afirmando que enquanto Washington aceitou as linhas gerais da proposta iraniana de 10 pontos, o Irã analisava uma proposta dos Estados Unidos com 15 pontos. Essas duas propostas concorrentes estão no centro das negociações que estão em andamento e, pelo que se sabe publicamente, elas são muito diferentes. E cada proposta inclui pontos que as partes em conflito já rejeitaram anteriormente. Segundo o Axios, um funcionário dos Estados Unidos que viu o plano de 10 pontos o chamou de maximalista, ou seja, irrealista e extremo. A Al Jazeera disse que o Irã chamou o plano de paz americano de 15 pontos de maximalista, e fontes em Teherã o consideraram extremamente irrazoável, enganoso e apresentado de forma a induzir ao erro. O que havia nessas propostas e o que mudou para que Washington e Teherã agora as considerem seriamente? Embora os detalhes completos do plano americano de 15 pontos não estejam disponíveis ao público, aqui está o que sabemos a partir do que foi divulgado. O acordo exige que o Irã desmonte 3 locais nucleares, pare o enriquecimento no país, suspenda o programa de mísseis balísticos, reduza o apoio a grupos aliados que agem em nome do Irã e reabra o Estreito de Hormuz. Em troca, as sanções ao programa nuclear iraniano seriam suspensas e os Estados Unidos ajudariam enquanto monitoram o programa nuclear civil. O plano reflete, em grande parte, a proposta dos Estados Unidos discutida com o Irã antes da guerra, em 28 de fevereiro, quando Trump acusou Teherã de não negociar de boa fé. O plano do Irã, por outro lado, está disponível publicamente depois que foi compartilhado pela NAA News,
um veículo apoiado pelo Conselho Supremo Nacional do Irã. Algumas propostas do plano pedem que os Estados Unidos assumam um compromisso firme de não agressão, que o Irã controle o Estreito de Hormuz e que as sanções ao Irã e a entidades estrangeiras que negociam com o país sejam suspensas, e o pagamento de reparações ao Irã pelos danos da guerra. Mais importante, o plano iraniano exige que Washington aceite o enriquecimento de urânio para seu programa nuclear. Veja, não é preciso ser um gênio em reconhecimento de padrões para notar as diferenças fundamentais entre essas duas visões. Primeiro, sobre o programa nuclear. Para Washington, o ideal seria que o Irã desmantelasse totalmente seu programa nuclear. Caso contrário, os Estados Unidos aceitariam um programa nuclear civil rigorosamente monitorado por Washington. Para o Irã, isso seria uma grande violação de sua soberania, elemento central de como Teherã tem apresentado essa guerra. Em segundo lugar, há o tema do programa de mísseis balísticos do Irã. No plano de 10 pontos do Irã, o programa de mísseis não é citado, enquanto Washington já indicou que deseja ao menos limitar o número e alcance dos mísseis acessíveis ao Irã. O Irã deve interpretar isso como ataque à soberania e tentativa de limitar sua retaliação se o cessar-fogo ou acordo futuro for rompido. Esse é um medo real para Teherã, pois Estados Unidos e Israel já o atacaram antes, mesmo durante negociações que o Irã achava positivas. Além disso, o Irã viu as repetidas violações por Israel do cessar-fogo com o Hamas em Gaza, como prova de que ambos os lados não são confiáveis. A atuação de Jerusalém no Líbano virou mais um ponto de discórdia entre Washington e Teherã. Em sua declaração sobre o cessar-fogo, o primeiro-ministro do Paquistão, Sharif, disse que ele incluiria o Líbano. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou, afirmando que o cessar-fogo não abrangia o Líbano, onde Israel realiza operações contra o Hezbollah. Antes de o cessar-fogo ser anunciado, as forças de defesa de Israel alertaram os moradores de Tar e Shabria sobre evacuação, enquanto preparavam ataques ao Hezbollah na região. Residentes foram orientados a evacuar ao norte do rio Al-Zirani. Vale ressaltar que, segundo a Al Jazeera, o Hezbollah afirmou que respeitaria o cessar-fogo, tornando a situação ainda mais complexa. Segundo o Jerusalém Post, antes do anúncio do cessar-fogo, a 98ª Divisão de Comandos das FDI já participava das operações terrestres no Líbano. Tudo isso indica que Israel tem muito pouco interesse em encerrar suas operações no Líbano tão cedo. Para o Irã, isso certamente será um grande ponto de discórdia, porque ele pediu explicitamente um cessar-fogo em todas as frentes, inclusive no Líbano. Ainda não sabemos como as ações de Israel no Líbano vão impactar a situação. Por fim, precisamos discutir as exigências do Irã para a retirada das forças americanas da região. Embora isso faça sentido para Teherã, quem quer seu maior inimigo por perto? Para Washington, manter tropas ali é essencial para garantir que o Irã cumpra o acordo. A saída das tropas dos Estados Unidos dificilmente seria bem recebida nos estados do Golfo, que ainda as consideram uma garantia de segurança, mesmo após os eventos recentes. Ainda assim, embora os planos concorrentes possam estar muito distantes, não há dúvida de que tanto Teherã quanto Washington concordaram com um cessar-fogo e estão considerando ativamente as propostas um do outro. A pergunta agora é, por que? Como Washington passou de chamar o plano do Irã de maximalista e insuficiente para considerá-lo uma base viável para negociações? Como o Irã passou de chamar o plano de Washington de irrazoável para analisá-lo seriamente? Pressão. Agora, para responder a essas perguntas, precisamos considerar a pressão que ambos os lados estavam sofrendo. Para o Irã, as ameaças anteriores do presidente Trump se mostraram críveis, apesar de momentos em que ele recuou nelas. Assim, Teherã viu as ameaças recentes de Trump de destruir pontes, usinas e outras infraestruturas iranianas como uma promessa caso não cooperassem. A ameaça do presidente Trump foi tão intensa que críticos, incluindo uma conta ligada à fracassada candidatura presidencial de Kamala Harris em 2024, afirmaram que ele sinalizava possível uso de armas nucleares, principalmente após o vice-presidente J.D. Vance, em visita à Hungria, mencionar que os Estados Unidos ainda tinham recursos à sua disposição que ainda não havia decidido usar.
Apesar da Casa Branca ter negado rapidamente que Trump cogitava um ataque nuclear, a ambiguidade de Vance destacou o nível da ameaça que Washington estava disposto a impor ao Irã. A pressão militar não vinha só de Washington. Teherã enfrentava ataques israelenses à sua infraestrutura de transporte, como pontes e ferrovias. Além da ameaça militar, o Irã sofria crescente pressão econômica. Antes da guerra, a economia do Irã já estava tão ruim que provocou um dos maiores protestos da história do país. Miad Meleshi, um conselheiro sênior da Fundação para a Defesa das Democracias e ex-funcionário do Departamento do Tesouro, escreveu no X que o Irã estava lidando com uma crise de liquidez tão severa que os bancos estavam ficando sem cédulas físicas diariamente, com limites informais de saque de apenas 18 a 30 dólares por dia. A guerra acelerou o colapso. Segundo a Fortune, os preços seguem subindo enquanto a guerra eleva a demanda por dinheiro em espécie. A inflação ficou tão severa que o governo foi forçado a emitir sua maior denominação de moeda já registrada, a nota de 10 milhões de reais, que equivale a cerca de 7,40 centavos. Analistas do Chatham House estimaram que a guerra faria o PIB do Irã encolher 10%. Economicamente e militarmente, em outras palavras, o Irã estava diante de uma situação que especialistas chamaram de FUBA. Vamos deixar para a seção de comentários explicar exatamente o que esse acrônimo significa. Além disso, Teherã também estava enfrentando uma pressão diplomática crescente de alguns de seus aliados mais próximos. O Paquistão, com laços históricos com Washington e Teherã, atuava nos bastidores há semanas para levá-los à mesa de negociações. Segundo a Al Jazeera, Islamabad liderou um esforço multinacional com os ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Turquia e Egito, reunidos em Islamabad em 30 de março. A reunião gerou uma iniciativa conjunta de 5 pontos, pedindo cessar-fogo imediato, diplomacia urgente e restauração do tráfego marítimo normal pelo Estreito de Hormuz. Mais importante ainda, a China apoiou fortemente os esforços de mediação do Paquistão. Em 31 de março, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, foi a Pequim se reunir com Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China. Segundo a Axios, a proposta de 5 pontos foi criada nessa visita. O enviado especial da China para o Oriente Médio também foi à região tentar mediar. Pequim afirmou que via a guerra como um choque estrutural para a economia mundial e pediu o fim imediato das operações militares. Como maior parceiro comercial e maior importadora de petróleo iraniano, a China exerce grande influência em Teherã. 2 oficiais chineses disseram à Associated Press que Pequim esteve em contato com Teherã durante todas as negociações com uma mensagem consistente: a guerra precisava acabar. Para Washington, a pressão era diferente, mas não menos real. Os custos econômicos da guerra começavam a aumentar, com os preços do petróleo disparando e as preocupações com a inflação crescendo. Mas havia também o fato de que rejeitar a proposta de mediação Paquistão-China daria a Pequim grande vitória geopolítica, posicionando-a como responsável por evitar escalada, enquanto Washington pareceria inflexível. Washington também precisava considerar o calendário político. As eleições de meio de mandato estão a meses de distância e a guerra se tornou um problema político para o Partido Republicano do presidente Trump. Pesquisa da Emerson College mostra que 47% dos eleitores prováveis se opunham à ação militar dos Estados Unidos no Irã e 40% apoiavam. A aprovação de Trump caiu para 42%, com 51% desaprovando seu desempenho no cargo. Na votação para o Congresso, os democratas tinham 49% contra 42%. Os números entre a base de Trump também eram preocupantes. De acordo com a CNN, cerca de 24% das pessoas que votaram em Trump em 2024 desaprovaram a forma como ele lidou com o Irã, sendo que 15% disseram desaprovar fortemente. O veterano pesquisador republicano Neil Newhouse alertou que os republicanos enfrentariam um novembro difícil. Líderes republicanos, antes confiantes em manter a maioria na Câmara, agora admitiam em particular que ela estava praticamente perdida e que os democratas tinham chance realista de conquistar o Senado.
A guerra causou divisão na coalizão republicana, com conservadores influentes questionando se o conflito era em prol de Israel e não dos interesses americanos. Um conflito longo, com alta nos combustíveis e sem vitória clara, daria aos democratas forte argumento nas eleições de novembro. Além do cálculo político interno, Washington deve considerar o risco de retaliação iraniana. Mesmo com os esforços dos Estados Unidos e de Israel, Teherã manteve a capacidade de atacar aliados americanos na região e afetar os mercados globais de energia. O Irã demonstrou isso ao atacar as usinas de gás de Haslaf, no Catar, retirando mais de 3,5% do suprimento global de GNL em resposta a um ataque israelense ao campo de gás South Pars iraniano. Uma escalada americana teria levado o Irã ao limite, e este seria um vídeo extremamente diferente. Havia também o problema de percepção. Trump construiu sua marca política projetando força e garantindo acordos, mas a guerra no Irã já durava mais de 5 semanas sem um fim claro. Sua ameaça de que toda uma civilização morreria se o Irã não cedesse era tão extrema que poderia minar sua credibilidade se não fosse cumprida. Ao mesmo tempo, realmente realizar tal ataque teria mudado fundamentalmente a ordem global e provavelmente desencadeado uma condenação internacional generalizada. Com tudo isso em mente, fica claro que um cessar-fogo em que ambas as partes fazem algumas concessões foi o melhor resultado possível para todos. A única questão é, isso valeu a pena? Valeu a pena? Para Estados Unidos e Israel, o sucesso depende do critério usado. Ambos enfraqueceram bastante as forças militares do Irã. Segundo a Al Jazeera, centenas de lançadores de mísseis iranianos ficaram inoperantes e relatos indicam que 80% da capacidade do Irã de atacar Israel foi eliminada. Foram destruídos ativos navais do Irã, como embarcações de ataque rápido, submarinos anões e capacidade de lançar minas. A campanha enfraqueceu tanto as defesas aéreas do Irã que, em meados de março, os Estados Unidos voavam bombardeiros B-1 não furtivos sobre seu espaço aéreo. Washington e Jerusalém também eliminaram vários líderes iranianos que há tempos eram um problema para eles, incluindo Ali Khomeini, o ex-líder supremo, Ali Lajani, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, e Gholam Reza Soleimani, que era o comandante das forças paramilitares Besiege. Para Israel, a guerra também abriu chance de ampliar operações no Líbano, que Jerusalém quer usar para criar uma zona de segurança na fronteira norte. Por outro lado, o Irã atacou aliados dos Estados Unidos na região, mirando bases, embaixadas e infraestrutura de energia. Os ataques geram dúvidas sobre a capacidade dos Estados Unidos de proteger parceiros regionais e sobre a possibilidade de os estados do Golfo recorrerem a outras potências em busca de garantias de segurança no futuro. Há também a questão do Estreito de Hormuz. Antes da guerra, o Estreito de Hormuz era aberto e centenas de navios passavam por ano. Fechar o estreito visava tornar a guerra o mais dolorosa economicamente para o mundo, e o Irã conseguiu. Mais importante ainda, do ponto de vista de Teherã, o Irã agora tem a capacidade de cobrar pedágios dos navios que transitam pelo estreito, algo que pode durar muito depois que esta guerra terminar. Segundo a Reuters, o Irã pode lucrar até 120 bilhões de dólares anuais até que países produtores de petróleo e gás construam dutos que evitem o estreito. O estreito se tornou tão crucial para Teherã que Denis Tronovitz, do Atlantic Council, disse no Twitter que abrir mão do controle sobre ele é visto como algo tão grave quanto abrir mão do programa nuclear ou dos mísseis. Em resumo, algo que Teherã protegeria a qualquer custo. Mais importante, o regime em Teherã sobreviveu. Apesar das mortes de Khomeini, Larijani e outros altos funcionários, a República Islâmica nomeou Mustafa Khomeini, filho de Khomeini, como novo líder supremo e manteve sua estrutura de comando. O sistema que Washington e Jerusalém esperavam derrubar permanece intacto. Precisamos também abordar o custo humano do conflito, já que o número de mortos é impressionante. No Irã, de acordo com a organização americana Ativistas de Direitos Humanos no Irã, RANA, 3.540 pessoas foram mortas desde o início da guerra. No Líbano, as autoridades relatam que 1.461 pessoas foram mortas em ataques israelenses desde 2 de março.
No Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e outros países da região, dezenas morreram em ataques iranianos e incidentes. Em Israel, cerca de 30 pessoas morreram, incluindo 10 soldados mortos no sul do Líbano. Do lado de Washington, 13 militares foram mortos até agora. Então, para responder à pergunta que fizemos no início da sessão, se tudo isso valeu a pena, bem, isso realmente depende de quem você pergunta. Para Washington e Jerusalém, parte de seus principais objetivos militares foi alcançada e Teherã dificilmente representará uma ameaça nos próximos anos. Para Teherã, manter o regime e controlar o estreito são grandes vitórias. Para quem está no conflito e para economias impactadas pelo aumento dos combustíveis, a resposta provavelmente é não. Se Washington, Jerusalém e Teherã tivessem negociado de boa fé em fevereiro, o pior poderia ter sido evitado. O ministro das Relações Exteriores de Amã, Badabin Hamad al-Bussaid, um dos principais mediadores nesse período, disse à CBS que um acordo de paz estava próximo e que o mundo precisava dar espaço à diplomacia para alcançá-lo. Agora temos que nos perguntar como o Oriente Médio seria diferente hoje se as potências tivessem atendido ao apelo de al-Bussaid para dar à diplomacia o espaço necessário para funcionar. Mesmo assim, vamos admitir que o cessar-fogo pode encerrar os combates antes de uma escalada maior. Sua manutenção depende de todas as partes negociarem de boa fé quando as conversas começarem em Islamabad na sexta-feira. Se não fizerem isso, então o mundo estará, para usar uma expressão, totalmente ferrado. Obrigado por assistir.